Que texto maravilhoso é esse da palavra do Senhor? Lucas capítulo 10, versículo 25, a parábola do bom samaritano. Diz o texto que se aproximou dele um certo doutor da lei e perguntou: Mestre, que bem farei para herdar a vida eterna? Jesus disse: Você conhece a lei, como é que está escrito na lei? Bem, na lei está escrito assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Então Jesus, pronto, vai, fazes isto e viverás. Então o doutor da lei, para se justificar, perguntou ao Senhor: mas quem é meu próximo? Então Jesus contou uma parábola, a parábola do bom samaritano, que muita gente tenta alegorizar para fugir da necessidade simples de estender a mão às pessoas que sofrem e manifestar o amor de Deus. Então Jesus começou a contar essa parábola dizendo: e descia um homem de Jerusalém para Jericó. A palavra Jericó quer dizer cidade das palmeiras. Aquele trajeto de Jerusalém para Jericó deveria ter o quê? Uns 27, 30 quilômetros. Mas pensa num trajeto cabuloso, hiper perigoso. Havia ali muitos esconderijos, cavernas, era uma descida, e os ladrões aproveitavam dessas estratégias para assaltar as pessoas. Então, um certo cidadão, talvez até um mercador, um comerciante, ou alguém, um pai de família, fazia esse trajeto. E ele caiu na mão dos salteadores, e os salteadores o espancaram. Você está de tal maneira que ele ficou meio morto, diz o texto aqui, ó, que ele ficou estendido no caminho meio morto. Meio morto quer dizer com o pé na cova, na sepultura, né? Às vezes nós encontramos pessoas assim, que Deus quer nos usar para abençoá-las. E por aquele trajeto veio um sacerdote. E o sacerdote, aquela figura de grande importância, principalmente para os judeus, ele passou por aquele caminho e viu o homem do outro lado da estrada. E passou reto, procurou não olhar muito e seguiu o seu caminho sem prestar socorro. Sacerdote, hein? Depois, ocasionalmente, veio também um levita. Levita são aquelas pessoas, filhos de Levi, encarregados dos utensílios do templo, dos trabalhos. Enfim, ele foi passando, viu o homem do outro lado. Você está entendendo? Todo ensanguentado, mas seguiu o seu caminho sem prestar socorro, né? Mas Jesus disse: veio um samaritano. E o samaritano, uma pessoa execrável, detestada pelos judeus, por causa da sua etnia, da sua condição religiosa. E esse samaritano foi lá e socorreu esse homem. Atou as feridas, colocou azeite, colocou vinho sobre as feridas, tratou daquele homem, pegou ele, colocou no seu animal e levou para uma estalagem. É, amigo, quão bom você está numa situação dessa, um veneno desse, encontrar alguém para estender a mão, não é bom? Não é bom, já passei por isso. E ali o samaritano chamou o dono da estalagem e disse: cuida dele. Você vai cuidar dele direitinho, porque eu vou seguir o meu caminho. Gasta o que for preciso gastar, cuida dele, zela dele,
porque na volta, tudo que gastares com ele, eu vou te pagar, eu pagarei todas as despesas do que gastares com ele. Que maravilha, né? Acontecer algo assim na vida de quem está sofrendo. O mundo religioso corrupto não faz isso. E nem tampouco o mundo político partidário corre de ajudar as pessoas, né? Sempre há alguém nesse meio com o coração aberto para socorrer, mas a maioria acumula fortuna, dinheiro, mergulha em montanhas de dinheiro, mas o necessitado está sempre ali sendo esquecido. Deus nos chamou para sermos realmente luz e manifestar o seu amor. Deus quer que você estenda as suas mãos e ajude as pessoas. Está entendendo? Aquele sacerdote tinha aquele cargo tão elevado em Israel. A consagração do sacerdote, irmão, é 7 dias de oferenda de animais, de pratos, de festas, né? De exigências, roupas especiais, tudo para na hora dele manifestar a glória de Deus socorrendo, ele não faz. Vão passar um dia pelo juízo final e terão que dar conta das suas, daquilo que a gente chama de avareza, entendeu? Igualmente o levita, os filhos de Levi foram chamados somente pessoas, filhos de Levi poderiam servir no templo. E somente era sacerdote quem fosse da linhagem de Arão, que também era levita, mas os outros levitas eram realmente pessoas bem elevadas socialmente. Lá em Israel poderia muito bem socorrer e ajudar esse homem caído, mas não fizeram. Às vezes eu e você fazemos a nossa parte, mas nós não temos condições, às vezes, de dar uma ajuda mais completa. Tanto é que esse texto mostra que precisamos socorrer, mas, como você pode observar, Jesus está falando de um socorro mais completo, de uma completude de auxílio para a vida de alguém. É certo que às vezes a gente dá uma cesta de alimento, um remédio, faz um favor, leva no médico, mas são paliativos e nós fazemos o que às vezes temos condições de fazer e Deus quer que fazemos e que quer que nós continuamos ajudando assim. Mas aquela ajuda mais completa já está fora do nosso alcance. Então nós temos que conclamar esse mundo religioso que só sabe arrecadar dinheiro para poder socorrer essas pessoas. E o mundo político, essa turma de vereadores aí que não serve para nada, não sei para que serve esse povo. Você está entendendo? Só para colocar esses enormes salários no bolso, mas quando precisa tirar a gente da rua, eles não aparecem. Se precisarem deles, ficarão ali até que venha um bom samaritano. Samaritano, naquele tempo de Jesus, era uma pessoa detestada. Ele não tinha nome. É aquele homem sem respeito dentro da sociedade. A história dos samaritanos começa em 722 a.C., quando Senaqueribe invadiu Samaria, tirou e escravizou os samaritanos, levando eles para outras nações e trouxeram povos de outras nações, de outras terras e colocaram dentro de Samaria. De tal maneira que o culto deles era um culto misturado. Os judeus o detestavam porque eles se tornaram impuros. E muitas vezes o acusaram diante de Jesus, que eram homens endemoniados. Até Jesus foi chamado de samaritano porque tinha demônio, segundo os judeus. Então, amigo, esse homem que às vezes desprezado foi o que ajudou
aquele necessitado ali, entendeu? Hoje nós temos muitas figuras que poderiam compararmos, associarmos com o samaritano. Quem sabe aquele cachaceiro desprezado, que ninguém olha para ele porque a vida inteira é beber. Quem sabe esse seria comparado com o samaritano. Porque ele manifesta o amor de Deus. Ele cuida das pessoas. Religioso, irmão, é aquele que cuida das pessoas. Tiago diz o seguinte, que se nós não ajudarmos, nós realmente nos enganamos com falsos discursos. Eu quero deixar um abraço para você, do irmão José Soares, e pedir que Deus derrame sobre a sua vida a bênção e que daqui para frente você passe a entender que nós estamos para servir, não para ser servido. Porque logo deixaremos essa casa, esse corpo, e partiremos para o infinito. E lá, tudo aquilo que fizermos aqui, o Senhor vai realmente nos abençoar, porque nós construímos uma vida, construímos um empório de tesouros nos céus. Abraço do irmão José Soares.